Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 5 de outubro de 2021, são 23 horas e 1 minuto. Lição número 9 da classe de juvenis. O sacrifício do Redentor, respondendo à hora da revisão. 1. Últimas instruções aos discípulos. 2. Oração no Getsêmani. 3. Negação de Pedro. 4. Julgamento de Pilatos. 5. Jesus rejeitou uma bebida anestésica. 6. Morte. 7. Sepultamento. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Lucas capítulo 23, versículo 46. Introdução. O sacrifício no Calvário foi o ponto alto da história da humanidade, o nascer da salvação, relevante como o amor e único como a vida. Era o fim da estrada do Redentor e o começo da nossa, como filhos de Deus. Jesus não tinha essa responsabilidade, poderia ter descido da cruz. E por que não o fez? Porque ele amava o homem mais que a si mesmo e por isso não queria escravizá-lo pelo milagre. Quando Jesus morreu na cruz, na bem da verdade, era o fim da estrada para Cristo. Por quê? Porque ele veio para isso mesmo. E era o início da nossa jornada. Porque se Jesus não houvesse morrido na cruz, nós não estaríamos aqui. Então, o que Cristo fez, o sacrifício do nosso Redentor, né, no caso Cristo, né, Cristo é o nosso Redentor, foi por causa desse sacrifício que ele fez na cruz do Calvário de morrer por nós, que deu início à nossa estrada, né, nossa jornada na fé cristã. E por isso que o adoramos e o bendizemos na beleza da sua santidade. A última noite do Redentor, últimas instruções. Jesus, na última reunião com os seus discípulos, antes de morrer, estabeleceu a ceia do Senhor e falou sobre muitas coisas. Ele sabia o que iria acontecer, por isso preparou-os. É interessante que, em alguns casos, algumas passagens, o Senhor Jesus, ele menciona o que estava acontecendo. Lembra, por exemplo, da questão de Lázaro? Quando foi levado a situação a Cristo, Jesus disse que Lázaro estava dormindo. Então os discípulos disseram: Ué, Jesus, Senhor, né? Senhor, se ele está dormindo, ele certamente acordará. Então Jesus falou claramente: o Lázaro está morto. Veja que Jesus preparou os discípulos para, quando chegassem lá, visse que de fato Lázaro estava morto. E por que Jesus falou então que ele estava dormindo? Na verdade, aquilo ali, o Senhor Jesus falou isso possivelmente por duas situações. Primeiro, para amenizar a situação, para não causar um espanto nos discípulos. E segundo, porque ele, como é Deus, ele sabia que ele iria ressuscitar Lázaro. Então Lázaro estava para Jesus e Lázaro estava somente dormindo mesmo. Então Jesus foi lá para despertar Lázaro, né? Então veja que nessa última reunião com seus discípulos, Jesus preparou os discípulos para algumas coisas, né, que iriam acontecer, algumas coisas. Então o Senhor Jesus preparou os seus discípulos. As últimas emoções, a comunhão com o Pai. Na noite da traição, Jesus entrou no jardim do Getsêmani. Por 3 vezes, Jesus pediu ao Pai para que, se possível, passasse o cálice dele sem que o bebesse. A dor era intensa, não por causa dos flagelos romanos, dos cravos, dos espinhos ou da cruz. Na verdade, ele orava e pedia forças ao Pai para ir até o fim no cumprimento de sua missão. Tudo que o Mestre fazia visava garantir a comunhão com o Pai, uma comunhão existente desde os dias eternos. Sua preocupação era justa, pois o fato mais grave e mais significativo de todos os tempos estava para acontecer. O mais significativo de todos os atos, o mais significativo de tudo que iria acontecer era a morte de Cristo. Entretanto, eu quero te chamar a atenção para a questão da
comunhão que o Senhor Jesus tinha com o Pai. E eu quero lhe fazer uma pergunta: qual é a comunhão que você tem com o teu Redentor? Qual é a comunhão que você tem com o teu Pai Celestial? Quais são as situações que o Senhor já te preparou e você sabe das coisas que acontecerão porque o Senhor te falou justamente por você ter uma comunhão com Ele? Ou Ele nunca te disse nada porque você nunca teve uma comunhão com o Senhor? Nós vivemos uma época muito difícil, de dias trabalhosos, e nós precisamos, devemos mais do que nunca, isso sempre foi notório, mas agora é muito mais, nós devemos viver uma vida de comunhão com o nosso Senhor. E o que é comunhão? Comunhão é ter algo em comum. Então nós temos que ter algo em comum com o Senhor. E qual é o que temos que ter em comum com o Senhor? A nossa santidade. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então devemos viver uma vida de comunhão, procurar sempre a comunhão com o Pai. A traição de Judas. Judas entregou Jesus aos inimigos. Por que ele fez isso? O mundo jamais verá outra vez uma amizade tão sincera como aquela que Jesus nutria por Judas. Ninguém em tempo algum amou Judas como Jesus. Entretanto, igualmente, nunca mais se observará na terra dos viventes uma amizade tão oportunista e mesquinha com a que Judas nutria por Jesus. Ele o negociou por um valor irrisório e depois sentiu remorso, como sempre acontece com quem peca deliberadamente. É bem verdade que aqui o contexto de Judas é uma ideia espiritual, né? De fato, Judas teve oportunidades, mas foi oportunista, né? Ele teve oportunidades para ser salvo por Cristo. Entretanto, ele se decidiu pela questão financeira, que cá para nós também não era grande coisa, né? Então veja que ele entregou a Cristo por 30 moedas de prata. Então veja que Judas, ao invés de aproveitar as oportunidades que Jesus lhe dava, ele foi oportunista, ou seja, ele quis tirar proveito, somente proveito para si. Somente ele iria ganhar alguma coisa, que foi, no caso, as 30 moedas de prata. Veja que Jesus nutria uma amizade sincera com Judas, mas Judas não fazia o mesmo. Como nós sabemos que não acontecerá de novo a crucificação de Cristo, porque já aconteceu, não precisa de uma outra, podemos trazer a questão de Jesus e Judas para os dias nossos como amizade sincera. Quantas das vezes você tem sido sincero com alguma pessoa e essa pessoa não tem sido sincera com você? Então você precisa vigiar em quais são as amizades com que você tem. No livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 24, vai nos falar algo interessante sobre a amizade, que certamente valerá para nós. Provérbio 18, 24 nos fala assim: o homem que tem muitos amigos pode vir à ruína, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Então veja que a amizade ela precisa ser uma amizade sincera, uma amizade completamente sincera no Senhor e uma amizade que de mão dupla, ou seja, você tem amizade com a pessoa e a pessoa tem amizade com você. E a amizade é algo muito valioso. E infelizmente muitas pessoas têm deixado as amizades de lado, né? Estão se portando mais em redes sociais do que a amizade presencial, né? As pessoas parecem que estão se distanciando cada vez mais. Então você precisa ficar esperto nessa situação aí, não se deixar levar por amizades que na verdade só está sugando você, né? É uma amizade cansativa, que cansa você. É somente você que procura a pessoa, é somente você que liga, é somente você que está presente na vida dela e essa pessoa nunca vem ao seu encontro, né? Então você precisa vigiar com essas situações. Se você perceber que uma pessoa está sendo amiga sua somente no momento de dificuldade, somente na hora que ela precisa, que ela te chama de amigo e vai te procurar somente quando realmente está querendo algo, você não precisa desmanchar a amizade com essa pessoa, mas você deve evitar um pouco mais porque você está vendo que a amizade é de mão única, ou seja, somente você com essa pessoa. A negação de Pedro.
Jesus estava preso e acorrentado na casa do sumo sacerdote. No pátio daquela casa foi acesa uma fogueira. Pedro se aproximou e por 3 vezes ele foi perguntado naquele lugar se conhecia Jesus. Ele negou. Na última vez, antes do galo cantar, o Senhor, mesmo estando longe das vozes do pátio, soube da postura covarde do seu amigo e olhou. Pedro também olhou para Jesus. Foi a última vez que o olhar do Mestre encontrou o olhar de Pedro antes da crucificação. Deixa eu lhe falar algo curioso. O canto do galo, a qual aqui se refere, não é uma ave, né? Não é o galo, né? A ave, né? Não, é um instrumento usado pelos soldados romanos. Seria algo parecido hoje, se fosse trazer para a nossa cultura, é como se fosse mais ou menos o toque da alvorada no exército brasileiro. Seria mais ou menos essa dinâmica aí. Veja que Pedro era amigo de Jesus, mas na bem da verdade ele negou a Cristo. Veja que antes que o galo cante 3 vezes me negarás, ou seja, antes de tocar, ou seja, o galo não cantou vez nenhuma. Pedro negou, depois que Pedro negou as 3 vezes, aí é que o galo cantou, né? Então veja que Pedro negou a Cristo. Será que você tem negado também a sua amizade com o Senhor, com o seu Redentor? Será que você não tem, às vezes quando alguém te pergunta, talvez está na rede social, né, lá no particular, lá no privado, que fala, né? Lá no privado alguém te pergunta alguma coisa sobre o Senhor e você diz que não, eu não o conheço, eu só vou à igreja, mas eu não pertenço a eles. Será que você não tem também negado a Cristo? Você precisa vigiar, você não deve negar ao Senhor, você precisa continuar firme com a amizade sincera com o teu Redentor. O julgamento religioso. Os líderes religiosos se reuniram para realizar um intento injusto e irracional, condenar Jesus à morte. Sentiram-se ameaçados pelo humilde carpinteiro de Nazaré. Ficaram ensandecidos, aceitaram falsos testemunhos por inveja e decidiram que ele deveria morrer. Graças a Deus, né? Porque ele tinha que morrer mesmo. Veja que não é diferente hoje. Não acontecerá, é certo que não acontecerá, mas só para a gente ter uma noção, se a gente conjecturar uma situação de que se Jesus viesse em carne numa igreja, muitas pessoas, muitos líderes religiosos o rejeitariam. Não é diferente nos dias atuais. Mesmo nós sabendo que Jesus é o Filho de Deus, que ele morreu na cruz por nós, muitos líderes religiosos se corrompem e não querem ter comunhão com esse Senhor, não querem ter comunhão com o nosso Redentor. Estão ali somente por uma questão principalmente financeira, são mercenários, não tem nenhum compromisso com a palavra do Senhor e muito menos com o Senhor da palavra. Então veja que muitas das vezes as pessoas se tornam pessoas religiosas, ou seja, são pessoas que seguem apenas um ritual. Somente faz um ritual e ponto. Não tem nenhuma comunhão, é algo mecânico. É como se eles acreditassem que aquela questão mecânica desse alguma salvação, ou seja, eles não precisam do Senhor, eles não precisam do sacrifício de Jesus na cruz e eles conseguem se salvar. E é um grande engano, é um gigantesco engano. Por quê? Porque nós não somos salvos por nossas obras, nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus. Portanto, não seja uma pessoa religiosa, seja uma pessoa cristã que vive pela fé em Cristo Jesus. Político. Depois do julgamento do Sinédrio, levaram Jesus a Pilatos. Era sexta-feira pela manhã. Embaixo, uma multidão agitada gritava palavras de ordem. No alto, sobre um terraço, um político com baixa aceitação popular. Ao seu lado, Jesus, o Verbo que se fez carne, o governador, decidiu que Jesus deveria morrer. Mas fez isso lavando as mãos na frente de todos. Ele queria o inconcebível, ficar neutro em relação a Jesus, condená-lo sem o condenar. Colher dividendos políticos e não ferir sua consciência.
Impossível, não há a menor possibilidade de ficarmos indiferentes com a pessoa de Jesus Cristo. Neste ponto, Pilatos se enganou e não pôde se isentar. Pilatos foi muito uma questão política. Ele quis, eu vou deixar aqui na descrição uma referência que diz que Pilatos quis apenas se ficar bem com a multidão. Ele não se importava nem com isso e nem com aquilo, ele apenas queria ficar bem. Foi uma questão política, ou seja, ele não queria levar a culpa de nada, ele queria ficar bem com a multidão. E quantas pessoas hoje querem apenas ficar bem com a multidão, é apenas uma questão política, querem se isentar, querem se tornar neutros diante do Senhor Jesus. Não querem nem dizer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e também não querem negar, ou seja, eles não falam com firmeza que de fato Jesus é o Cristo. Eles nem dizem que sim e nem dizem que não, ou seja, ficam em cima do muro. É só uma questão política para agradar a um e agradar a outros, né? Não tem uma firmeza na palavra. Então veja que nós cristãos, nós sabemos que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e nós não ficamos indiferentes a isso. Essa é a nossa visão, esse é o nosso ponto, essa é a nossa fé. Entretanto, muitas questões políticas, muitas pessoas, até mesmo políticos em si, né, eles acabam não dizendo o mal e nem dizendo o bem de Cristo, né? Eles ficam em cima do muro. Ou seja, qual é a ideia deles? Se alguém não gosta de Cristo, eu não vou falar que eu não gosto. Se alguém gosta de Cristo, eu não vou falar também. Ou seja, ele vai ficar bem tanto com a pessoa que aceita Cristo como aquele que não aceita Cristo. Ou seja, é uma pessoa que não tem firmeza. Por quê? Porque não tem uma boa reputação. Então, veja, nem reputação e muito menos caráter, né? É uma pessoa que é apenas uma aceitação popular. O sacrifício, início da crucificação. Em seguida, pelos relatos históricos deste meio cruel de pena capital, Jesus foi deitado no chão sobre a cruz. Logo, os escravos foram afixados na madeira, depois atravessaram as suas mãos e pés. Então a cruz foi erguida e colocada em um buraco previamente cavado entre o céu e a terra, pregado no madeiro. O Filho de Deus estava pagando o preço por nossos pecados. Veja que aqui se deu início à crucificação. Então veja que os cravos atravessaram suas mãos e seus pés. Imagine a dor do nosso Senhor na cruz do Calvário neste momento. Então veja que depois a cruz foi erguida, ou seja, foi colocada em pé. Muitas das vezes as pessoas não compreendem, mas aqui Jesus estava pagando os nossos pecados. E é bom deixar isso claro, Jesus morreu na cruz por nossas iniquidades e o nosso pecado. Por que eu digo isso? Porque algumas pessoas acreditam até de boa fé, são pessoas sinceras, que Jesus morreu na cruz por nossas enfermidades, ele levou no madeiro as nossas enfermidades. Não, Jesus não levou no madeiro as nossas enfermidades. E por que isso? Não precisa de muito. Se você ler um pouco a palavra, você entenderá que antes de Jesus ser crucificado, ele já curava as pessoas. Então Jesus não precisava morrer na cruz para curar, ele curava antes. Então Isaías 53 vai nos falar isso, 1 Pedro 2,24 também corrobora isso, que Jesus morreu na cruz do Calvário por nossos pecados e iniquidades. A redenção. No Calvário, o Pai e o Filho estavam juntos naquele propósito. Não havia medo nos olhos de Jesus. Ele foi preparado para aquele momento. O Filho levou a cruz e ele mesmo se fez cordeiro. O Pai, justo para salvar a humanidade perdida, sacrificou o seu Filho para si mesmo. Só ele, o único bendito, poderia se fazer maldição por nós, para nos resgatar para Deus. O próprio rei que poderia condenar preferiu morrer para não destruir os seres humanos. Veja que aqui o Senhor fez algo extraordinário. Deus deu seu único filho para morrer na cruz por nós. E por que isso? Porque somente Cristo poderia pagar este preço. Somente o Senhor, com o seu sangue precioso, poderia fazer isso.
Algumas pessoas também ensinam equivocadamente, e mais uma vez são pessoas sinceras, que Jesus morreu na cruz para pagar o preço para o diabo. Não, Jesus não pagou para o diabo, Jesus pagou para Deus. Foi para Deus, o sacrifício foi para Deus. Jesus, ele foi o ofertante e também foi a oferta na cruz. Jesus foi o nosso sacrifício, né? Ele se sacrificou para que nós pudéssemos viver e ter uma vida eterna para com Deus. Então, toda honra, glória, louvor pertence ao nosso Senhor. Então, algumas pessoas até hoje insistem em dizer que Jesus morreu na cruz para pagar os pecados para o diabo. Não, não foi para Satanás, foi para Deus. Que é bom deixar isso bem claro. Então, o Filho de Deus, ele morreu na cruz para nos salvar, para perdoar os nossos pecados e as nossas iniquidades diante do Deus Todo-Poderoso. Para concluir, caminhar pelas páginas do Evangelho de Lucas, seguindo os últimos passos de Jesus até seu sepultamento, é uma aventura sem precedente. Vimos a dignidade do Redentor que, em momento de intensa dor e tristeza, produziu episódios de poesia e ternura, chamando Judas de amigo, amando a Pedro com o olhar, perdoando aos que lhe condenavam e crucificavam. O pai e o filho eram os responsáveis por aquela empreitada de amor que destruiria para sempre a cabeça da serpente. Então veja que aqui foi uma obra extraordinária entre o Pai e o Filho, e também, claro, o Espírito Santo estava sobre o Senhor. É interessante que a questão da palavra sobre a questão da morte de Jesus, que foi uma obra extraordinária, foi uma obra maravilhosa. Foi por esta obra que o Senhor, que ele foi crucificado, que nós somos salvos. E isto é uma obra redentora de Deus. Foi Deus quem deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então veja que este é o nosso Redentor. O nosso Redentor, ele vive e reina para todo sempre. Então veja que ele foi o nosso Redentor, ele é o nosso Redentor, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Foi uma obra extraordinária, feita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E muitas das vezes, algumas pessoas parecem não crer no Filho de Deus, parecem ter dúvida sobre a cruz de Cristo. Para muitos, a cruz de Cristo é loucura, mas para nós é o poder de Deus. Por Jesus ter morrido na cruz, por nós, é que hoje a igreja tem autoridade para falar no nome do Senhor. É por isso, por esta morte, que a igreja é edificada em Cristo, é firmada no Senhor. Então veja que a igreja do Senhor, ela cresce mediante o poder da palavra. Por quê? Porque a Bíblia diz, Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir pela palavra. Então quando nós pregamos a palavra do Senhor e falamos do amor de Deus para com o mundo, que deu seu único filho para morrer na cruz do Calvário por esta humanidade, quando nós mencionamos o amor de Deus para com o homem, para com o povo aceita a Cristo como Salvador e assim é salvo da perdição eterna. Então que nós venhamos a cada dia mais glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o nosso Redentor, que fez um sacrifício para que assim nós tivéssemos vida e uma vida em abundância. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!